Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje não amanheci muito bem. A labirinte de hoje está pesada. E estou aqui por pura graça de Deus. Se não for o Senhor que tem estado conosco, se nós fôssemos ouvir todas as histórias, com certeza nem sairíamos daqui. Nós vamos ler um texto que está no livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3. E vamos ler do versículo 21 até o 25. Diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos clamar a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações na tarde de hoje, de um modo vivo, de um modo singular, com cada um de nós. Que o Teu nome seja glorificado nas vidas de todos que ouvirão esta palavra, e que possamos olhar para Ti, Senhor, como a esperança viva de Israel, como aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Fala conosco, Senhor, porque o Teu povo ouve. Minhas amadas irmãs, a mensagem de hoje é uma santa convocação para que nós busquemos a verdadeira esperança. Invariavelmente, como seres humanos, nós temos a tendência de depositar a nossa esperança naqueles que estão à nossa volta. Filhos, filhas, parentes, irmãos, seja lá quem for. E eu queria dizer a você hoje, não faça isso. Coloque a sua esperança no Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus, ele é chamado de esperança de Israel. A nossa esperança como cristãos não é um mero sentimento, uma mera expectação positiva. Não, é uma pessoa. E nós precisamos, mais do que em qualquer outra época, redescobrir a verdadeira esperança, mesmo no meio da agonia, do caos que muitos têm vivido, das dificuldades pelas quais passamos e não são poucas. E eu queria hoje, repito, chamar a atenção para o poder sobrenatural do Senhor de mudar aquilo que parece impossível. Se nós parássemos para ouvir os testemunhos, certamente não sairíamos daqui, porque são queixas e queixas e queixas sem fim. Mas eu quero dizer a você hoje, que ouve essa palavra, ou presencialmente ou através do vídeo, busquemos ao Senhor a esperança viva de Israel. Temos falado algumas vezes que Lamentações do profeta Jeremias possivelmente é o livro bíblico que trata do sofrimento do povo de Deus da forma mais explícita que se possa imaginar. Lamentações trata de uma tragédia a nível nacional. A assolação atingiu a todos indiscriminadamente. O povo de Deus fora levado cativo para a Babilônia. E não há como exagerar a intensidade e abrangência do sofrimento decorrente da queda de Jerusalém. Ali, a perda foi total, como diriam as seguradoras.
O sofrimento atingiu o nível mais profundo que possamos e que não possamos imaginar. E diante de tudo aquilo que aquele povo passou, as nossas dores, os nossos sofrimentos diários são, eu vou usar uma palavra por absoluta falta de outra, são bobagens. A mortandade ali foi absurda, dos bebês aos mais velhos. Muito pouco foram os que escaparam daquele flagelo terrível. E Lamentações é chamado de o cântico fúnebre de uma nação morta. O profeta Jeremias para diante daquele caos, e no meio daquela dificuldade toda, daquela mortandade toda, daquela assolação toda, ele para e redescobre a esperança. Ele sabe que a ira de Deus tem um tempo de duração, enquanto a sua misericórdia e seu amor duram para sempre. Que aprendamos que mesmo quando Deus se ira, Ele nos ama. A própria disciplina de Deus é um ato de amor, é um ato de correção. Toda vez que saímos do prumo de Deus, nós somos chamados a atenção, o Senhor nos aconselha através da sua palavra, e quando não ouvimos, Ele nos puxa pela orelha, para que nós despertemos das nossas desatenções com relação a Ele. E eu quero trazer 2 textos que são bálsamos no meio das nossas angústias mais profundas. É o Salmo 119, versículo 114, seguido de 1 Timóteo 4,10. Diz assim a palavra do Senhor: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Aí vem a 1 Timóteo 4,10. Aliás, já li os 2 juntos. Os textos se fundem numa harmonia que impressiona. Passados, remoto e mais recente se unem para nos encorajar a continuar. O Senhor está dizendo para cada um de nós hoje: coragem, siga em frente, eu sou contigo. O Senhor é com cada uma de nós. Nenhuma de nós navega à deriva, mas temos timoneiro na nossa embarcação, Jesus Cristo, o justo. Uma parceria aqui do Espírito Santo com o salmista e com o apóstolo Paulo nos dá o tom para a marcha. E o tom é a esperança. Eu gosto demais da palavra esperança. E há um tempo atrás descobri que o meu nome significa esperança. É um nome russo que significa esperança, e eu me agarrei a essa esperança, não do meu nome, mas a esperança. O Senhor já me preparava para essa esperança viva. Quantas dores, quantas dificuldades, quantas ausências, quantas perdas foram vividas ao longo desses 70 anos de vida. E eu glorifico demais a Deus, porque até aqui Ele tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Jesus é o capitão da nossa salvação. Assim como os servos do passado, busquemos abrigo no refúgio, no único refúgio perfeito, Jesus, o Cristo de Deus. Ele é o abrigo e escudo. Só refugiados nele conseguimos escapar dos efeitos devastadores dos embates da vida. E o Senhor, Ele tem um jeito de nos ensinar determinadas coisas, quando Ele tenta nos ensinar do jeito mais ameno e não aprendemos. São os estreitos da vida. Tanto as dificuldades
de toda sorte pelas quais passamos, quanto aquelas dificuldades relacionais que nós enfrentamos. Às vezes manifestamos essa esperança, mesmo em meio às lágrimas que insistem em correr, mas isso não significa que não cremos, apenas que somos humanos. Às vezes chorar é preciso, derramar o coração na presença do Senhor. E o Senhor diz: olha, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai que ouve em secreto, e teu pai que ouve em secreto te recompensará. Não conte sua vida para ninguém. Chega em casa, entra no teu quarto e fala com o papai. Eu tenho certeza que a resposta virá. E não diga a ele o que é que ele vai fazer. Muitas vezes eu vivi momentos que não tinham o que dizer. Mas uma das infinitas possibilidades de Deus é ler aquilo que não é dito com palavras. É ler aquilo que se passa no nosso coração. Uma das maiores tolices que podemos fazer como pais e mães é apostar naquilo que queremos que os nossos filhos façam. E eu não estou dizendo que os nossos filhos são ruins, não. Eles têm a vida deles. Ouviram isso? Todas somos mães, mas filhos passam por nós. E foram seres emprestados por Deus a nós por algum tempo, para que aprendêssemos como nos doar sem esperar nada em troca. Quando vem, glória a Deus por isso. Mas quando não vem, não entramos em desespero, porque esperar mesmo, só no Senhor que fez os céus e a terra. Olhemos para essa esperança viva que nos acena com as saídas impensáveis e com as possibilidades não cogitadas pela nossa humanidade limitada. E é isso que eu tenho insistido, falando sobre esse tema, vez após vez, dia após dia. O povo de Deus precisa aprender a buscar o Senhor de todo o coração. Muitas vezes nós estamos tão contaminadas pelo igrejismo que deixamos de nos relacionar com o Cristo vivo. O relacionamento com Deus não é aquilo que é vivido aqui dentro das quatro paredes da igreja visível. É aquilo que é vivido quando o culto acaba, quando o culto formal acaba, porque o nosso culto tem que ser a nossa vida com Cristo. É necessário que saiamos da nossa racionalidade e adentremos o sobrenatural das riquezas insondáveis de Deus. Conservemos firmes a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel e não falha nunca. Você pode dizer: mas eu tenho orado. Muitas vezes nós oramos e queremos dizer a Deus como Ele vai agir. Não é assim que a banda toca. Apresentemos a nossa queixa diante do Senhor. Senhor, meu coração está apertado, está ardendo, está doído por isso. Entra com a providência que só Tu sabes. Ouviram isso? Que aprendamos com Jeremias pelo menos 3 razões para a confissão da nossa esperança. Primeira razão: as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Jeremias parou e deixou de olhar para a sua própria miséria para lembrar-se da misericórdia de Deus. Ele continuou sentindo dor e sofrimento, mas cria no amor compassivo de Deus, apesar da dura cerviz do povo e de todos os demais pesares. Isso lhe deu forças para continuar pela fé, exercendo seu difícil ministério.
O cativeiro de Judá não foi enviado por Deus, mas foi permitido por ele por causa da rebelião do povo. O versículo 39 diz: por que se queixa o homem vivente? Cada um queixe-se dos seus próprios pecados. As misericórdias de Deus também são a causa de não sermos consumidos. Por isso, não podemos perder de vista esse amor compassivo de Deus. Segunda razão do profeta: a grandeza da fidelidade do Senhor. Assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, no final do dia podemos perceber, podemos tocar na sua fidelidade. Já contou as bênçãos de hoje? Perdemos a capacidade de contar as bênçãos. Tem um hino antigo que diz: contas muitas bênçãos, dize-as quantas são recebidas da divina mão. Quando a gente visita, por exemplo, um hospital público, quando a gente visita um asilo, que são depósitos de velhos jogados ali pelos familiares, situações que nós olhamos e dá uma dor no coração e a gente não sabe nem o que dizer. Toda vez que nós estivermos passando por um estreito muito grande, que nós possamos visitar esses lugares. Cânceres cada vez mais raros. Hoje eu estava lendo uma doença nova que não é a Covid, e é um nome, é uma dessas siglas que eu já não decoro, e que essa doença tem feito verdadeiros horrores e já está aqui no Brasil. Você está aí. Graças a Deus, mesmo no meio das dificuldades, está de pé, está fazendo suas coisas. Glorifica a Deus. Perdemos a capacidade de glorificar o Senhor. A consciência da misericórdia e da fidelidade de Deus fez Jeremias redescobrir a esperança viva, e isso lhe deu um novo ânimo em meio a todo o caos à sua volta. A própria alma do profeta brada das profundezas: a minha porção é o Senhor. Pelo fato do Senhor ser a porção do profeta, ele poderia esperar nele o quanto fosse necessário. Isso não era confissão de pensamento positivo, não. Era certeza absoluta do agir soberano de Deus. E essa certeza todos nós precisamos experimentar. Aí vem a terceira razão da confissão da esperança do profeta: a bondade do Senhor se manifesta aos que esperam nele. O Senhor não nos abandona. Jeremias não se deixou levar pelas falsas esperanças dos falsos profetas daqueles dias. Deus é um Deus de revelação, não de revelamento. Perdão pela palavra. Revelação do Senhor se cumpre, nem que para isso seja preciso 70 anos. Às vezes a espera, escuta esse segredo de Deus aqui. Às vezes a espera pela resposta de Deus faz parte da resposta, e é um treinamento, uma preparação. A palavra do Senhor nos assegura que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Contudo, a bondade e a misericórdia de Deus não nos dão licença para pecar, nos voltando contra Ele. As bênçãos do Senhor estão disponíveis aos que andam em seus retos caminhos. O Senhor se coloca como um muro de fogo ao nosso redor. Mas temos insistido em romper esse muro com as nossas rebeliões. E do lado de fora, há serpentes que nos espreitam para dar o bote, trazendo dor, destruição, enfermidade e morte para as nossas vidas. Devemos atentar para a bondade e para a severidade de Deus. Precisamos reaprender a chorar por nossos próprios pecados. Do contrário, nos tornaremos cínicos
e insensíveis. As lágrimas são excelentes fertilizantes para a nossa fé e para as nossas orações também. Sofrimento que não produz quebrantamento não é transformador e só produz revolta e murmuração. Que hoje possamos esquadrinhar os nossos caminhos, prová-los e voltarmos ao Senhor. E eu queria passar uma tarefa para vocês. Que vocês, ao saírem daqui, peçam ao Senhor que sonde seus corações. E eu me incluo nessa tarefa. Que possamos sondar os nossos corações, pedir ao Senhor que sonde os nossos corações para ver se há em nós caminhos maus. Nós sempre nos achamos, como se costuma dizer. Mas se ainda estamos aqui, há algo a ser feito em nós, para que haja algo a ser feito através de nós. O que é que esse texto nos deixa como lições? Quero deixar pelo menos 4 lições. Primeira, por mais difíceis que sejam as nossas adversidades e assolações, elas poderiam ser ainda piores, à semelhança do que aconteceu a toda a nação de Judá nos dias do cativeiro de Babilônia. A mortandade ali foi sem precedentes. Segundo lugar, quando Deus entende de nos consertar e trazer as mudanças pelas quais clamamos, Ele usará todos os recursos, até mesmo as adversidades, dores e perdas. Em terceiro lugar, precisamos aprender a redescobrir a verdadeira esperança no meio da agonia, do caos, olhando para os atributos eternos e imutáveis de Deus, especialmente misericórdia, fidelidade e bondade. Em quarto lugar, aprendemos em Lamentações que mesmo no meio do sofrimento mais atroz, Deus se manifesta ao seu povo, dando-lhe oportunidade de mudança e crescimento. Pensemos nisso. Deus é a fonte de cura, de respostas e de plenitude. Que busquemos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E eu falo para as mães agora. Enquanto os nossos filhos estavam aqui, nos nossos ventres, nós os carregávamos de um lado para outro. E eu repito, eles foram emprestados a nós por algum tempo, para que aprendêssemos a nos doar, sem esperar nada em troca. E eu repito, quando eles estavam no nosso ventre, ou nos nossos ventres, os levávamos daqui para ali, para acolá, mas eles saíram, criaram asas, voaram. Que os abençoemos em nome de Jesus. E por último, ou a quarta lição do texto: o cativeiro em Babilônia durou 70 anos. Enquanto não se cumpriu o tempo, não houve resposta. Por isso, aguarde o agir de Deus. A resposta vem. Não desista. Agora deixa eu contar só um segredo a vocês para terminar. O tempo para a resposta chegar, quem vai definir é você, sou eu. Como? Com a nossa obediência ao Senhor. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos seus corações, em nome de Jesus. Vamos orar umas pelas outras.